O grito atravessou o salão principal da mansão Monte Sereno como se tivesse rasgado o ar ao meio. Você acha mesmo que eu não estou vendo? A voz de Verônica Ferraz ecoou entre as paredes de vidro, mármore e lustres de cristal, carregada de uma fúria tão polida quanto venenosa. Os convidados do jantar de noivado silenciaram aos poucos, como se o ambiente inteiro tivesse prendido a respiração. Taças pararam no meio do caminho. Talheres ficaram suspensos. Conversas morreram antes do fim. E no centro de tudo, parada ao lado de uma mesa de apoio com uma bandeja nas mãos, estava Clara. Clara Nascimento sentiu o peso de todos os olhos cair sobre ela de uma vez só. Ela usava uniforme cinza claro de faxina, luvas de borracha dobradas no punho e o cabelo preso num coque simples, apertado demais desde cedo. O rosto jovem, ainda marcado pelo cansaço de quem acordava antes do sol e dormia depois da meia-noite, pareceu perder a cor por um instante. Mesmo assim, ela continuou imóvel. Não por coragem. Mas porque gente como ela aprendia cedo que, diante dos ricos, qualquer movimento podia ser usado contra você. Senhora, eu só estava limpando, Clara disse baixinho, quase sem voz. Verônica soltou uma risada seca, cruel, daquelas que não vinham do humor, mas do desprezo. Limpando? Ela deu um passo à frente, os saltos finos marcando o chão de mármore com precisão de ameaça. Você estava ouvindo a minha conversa. Você estava parada atrás daquela coluna como uma ratazana bisbilhoteira. Clara apertou os dedos na borda da bandeja. O metal tremeu levemente em suas mãos. Ela tinha, sim, parado por alguns segundos no corredor lateral. Não para ouvir. Não por curiosidade. Tinha parado porque ouvirá o choro de uma criança vindo da ala íntima da casa. Um choro fino, aflito, insistente. O tipo de som que atravessa o peito de qualquer pessoa com coração. Mas ela não podia dizer aquilo. Não ali. Não com aquela mulher olhando para ela como se fosse sujeira viva. No canto mais escuro do salão, um homem de uniforme azul marinho esfregava o cabo de um rodo entre as mãos. O boné puxado escondia parte do rosto. A barba por fazer e a postura levemente curvada faziam dele apenas mais um funcionário invisível na multidão dos poderosos. Ninguém reparava nele. Ninguém, exceto Clara, que já o tinha visto pelos corredores nos últimos 3 dias. Chamava-se João, pelo menos foi assim que o jardineiro o apresentou. Disse que ele tinha sido contratado às pressas para reforçar a equipe da limpeza antes do casamento. Discreto. Calado. Sempre olhando mais do que devia para um simples faxineiro. Ele observava a cena agora sem dizer uma palavra. Peça desculpas, Verônica ordenou. Clara ergueu os olhos devagar. Ao redor, homens de terno caro e mulheres com perfume importado fingiam desconforto, mas nenhum deles se movia. Nenhum deles falava. Porque a humilhação do pobre, quando vem embalada em seda e diamantes, costuma parecer entretenimento para quem não precisa senti-la na pele. Eu não fiz nada de errado, Clara respondeu, num fio de voz que quase morreu antes do fim. Foi o suficiente. Verônica se aproximou mais. O sorriso dela sumiu. O rosto ficou duro, frio, impecável. Então você, além de intrometida, também é insolente. Clara sentiu o coração bater forte demais. Forte a ponto de doer. Ainda assim, não abaixou a cabeça naquele segundo. E talvez tenha sido isso que chamou a atenção de todos. Porque, por fora, ela era pequena, magra, simples. Mas havia algo naquele olhar cansado que não combinava com submissão completa. Havia dignidade. E gente arrogante odeia dignidade em quem considera inferior. Verônica. A voz masculina surgiu firme pela primeira vez na noite. Todos se viraram. No alto da escadaria central, com uma das mãos apoiada no corrimão de madeira escura, estava Henrique Albuquerque. Dono da mansão, herdeiro de um grupo bilionário do agronegócio, viúvo havia pouco mais de um ano e homem que, segundo revistas e colunas sociais, finalmente havia reencontrado o amor ao lado da bela e sofisticada Verônica Ferraz. Henrique desceu os degraus devagar, vestindo um terno grafite que parecia desenhado para ele. O rosto bonito e austero não trazia pressa, nem nervosismo. Mas os olhos estavam atentos demais. Frios demais. Como se já estivesse assistindo aquela cena por dentro muito antes de chegar até ela. Verônica girou na direção dele com uma mudança instantânea de expressão. Como se alguém tivesse trocado a máscara. A dureza sumiu. A doçura apareceu. Os olhos ficaram úmidos, o sorriso ferido, a postura delicada. Amor, essa funcionária estava me espionando. Ela cruzou os braços sobre o peito, fazendo-se menor,
mais frágil, mais ofendida. Eu só estava tentando preservar a nossa privacidade. Henrique parou a poucos passos de Clara. Ela baixou os olhos. Não por vergonha. Por instinto. Ele tinha presença demais. Dinheiro demais. Autoridade demais. Homens assim não costumavam olhar duas vezes para mulheres como ela, a não ser para mandar embora. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Clara, senhor. Há quanto tempo trabalha aqui? 3 dias. E estava fazendo o que antes dessa confusão? Clara engoliu seco. Podia sentir Verônica ao lado, pronta para cortá-la com um olhar se dissesse algo que não devia. Eu ouvi um choro, Clara respondeu. Vindo do corredor dos quartos. O salão ficou quieto de um jeito estranho. Verônica foi a primeira a rir. Claro. Agora ela vai inventar essa. Mas Henrique não riu. Não desviou. Não pareceu sequer surpreso. Choro de quem? Ele perguntou. Clara hesitou por um segundo. Só um. Mas foi o bastante para ver algo mudar no rosto de Verônica. Um microsegundo de tensão. Um incômodo. Um medo bem pequeno, mas real. Do seu filho, senhor. O silêncio caiu pesado. Henrique não se mexeu. Henrique tinha um filho de 4 anos. Samuel. Desde a morte da esposa, Elisa, o menino vivia cercado por babás, terapeutas, professores particulares, seguranças e brinquedos caríssimos. Mas, segundo os colunistas sociais, quase nunca aparecia nas fotos da família. Verônica dizia que estava protegendo a privacidade da criança. Henrique deixava. Ou fingia deixar. Samuel já estava dormindo, Verônica disse rápido demais. A babá o colocou na cama 1 hora atrás. Então talvez a babá tenha errado, Clara respondeu antes que pudesse se impedir. Verônica virou o rosto na direção dela tão depressa que o movimento pareceu um bote. Quem você pensa que é para? Um som agudo cortou o ambiente. Não veio do salão. Veio do corredor leste. Era choro mesmo. Choro alto. Infantil. Desesperado. Dessa vez, ninguém pôde fingir que não ouviu. Clara sentiu a bandeja quase escorregar de suas mãos. Verônica empalideceu por um segundo antes de recuperar o controle. Henrique ergueu os olhos na direção do corredor, e alguma coisa no rosto dele endureceu de vez. Com licença, ele disse, mas não soou como pedido. Subiu pelo corredor sem esperar ninguém. Clara o viu desaparecer pela passagem lateral. Verônica foi atrás, mas hesitou por uma fração de segundo. Um detalhe pequeno. Quase invisível. Pequeno demais para a maior parte das pessoas. Não para Clara. Nem para o faxineiro de boné azul no canto da sala, que deixou o rodo encostado discretamente na parede e seguiu na mesma direção, silencioso como sombra. Clara respirou fundo. Podia ter ficado ali. Devia ter ficado ali. Era o mais seguro. Funcionária pobre que se mete onde não é chamada quase sempre termina na rua. Mas havia algo errado naquela casa desde o instante em que ela chegou. E agora o erro tinha voz de criança. Ela pousou a bandeja sobre a mesa mais próxima e foi atrás também. O corredor leste era mais escuro, mais silencioso, mais frio que o resto da mansão. Enquanto o salão exibia riqueza, música e ostentação, aquela ala parecia feita para esconder. Portas altas. Tapetes grossos. Quadros antigos. Nenhum riso. Nenhuma luz acolhedora. Só o eco abafado dos passos e o choro de Samuel vindo do fim. Quando Clara se aproximou do quarto, encontrou a porta entreaberta. Henrique já estava lá dentro. Samuel estava encolhido no chão, perto da cama, agarrado a um carrinho de brinquedo. O rosto estava vermelho, molhado de lágrimas, e o menino tremia de um jeito que não combinava com uma simples birra. Verônica estava perto da janela, rígida. A babá, uma mulher de uniforme bege e expressão assustada, permanecia junto à cômoda com os braços travados ao lado do corpo. O que aconteceu? Henrique perguntou. A babá abriu a boca, mas Verônica respondeu antes. Ele teve mais um surto. Eu te disse que isso anda acontecendo quando ele fica contrariado. Clara franziu levemente a testa. Samuel não parecia contrariado. Parecia apavorado. Henrique se agachou diante do filho. Samuel. O menino ergueu os olhos molhados. Levou alguns segundos até reconhecê-lo. Então agarrou a manga do paletó do pai com força. Ela trancou, ele soluçou. Ela falou que eu sou feio quando choro. Ela apagou a luz. O quarto inteiro parou. Henrique não se levantou. Não olhou para trás de imediato. Apenas ficou imóvel, escutando.
Verônica riu, mas a voz saiu dura. Henrique, pelo amor de Deus, você sabe como criança fantasia as coisas. Ela mandou a Ana sair. Samuel continuou, apontando com a mão pequena e trêmula para babá. Eu fiquei no escuro. Eu chamei. 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 A babá começou a chorar em silêncio. Eu não queria sair, ela disse. A senhora Verônica pediu para eu descer porque queria ter um momento a sós com ele. Você está me acusando? Verônica perguntou, virando-se para babá com o veneno saindo sem qualquer esforço agora. Na frente do meu noivo? Henrique se levantou lentamente. O rosto estava vazio. Vazio de um jeito pior que a raiva. Samuel, ele disse, mais baixo, quem apagou a luz? O menino apontou. Para Verônica. Nenhum som saiu de Clara, mas por dentro algo se fechou com violência. Ela conhecia aquele tipo de mulher. Não pelo dinheiro, nem pelo vestido caro. Conhecia pela forma como certas pessoas sentem prazer quando percebem que a vítima não tem força para reagir. Sua mãe dizia que a maldade verdadeira quase sempre anda perfumada. Verônica respirou fundo e tentou sorrir. Henrique, isso é ridículo. Você vai acreditar numa criança alterada? Ele nem entende. Chega, Henrique disse. Foi a primeira vez que elevou a voz. Não gritou. Nem precisou. O quarto inteiro sentiu. Verônica abriu a boca, mas não encontrou resposta de imediato. O controle tinha escorregado por um instante. E gente como ela podia suportar muitas coisas. O que não suportava era perder a vantagem. Henrique pegou Samuel no colo. O menino enterrou o rosto no pescoço do pai como se estivesse se segurando ao único lugar seguro do mundo. Clara viu o gesto e percebeu, com uma pontada estranha no peito, que aquela cena talvez fosse rara demais naquela casa. Leve meu filho para a biblioteca, Henrique disse a babá. Fique com ele até eu chamar. A mulher assentiu, secando as lágrimas às pressas. Sim, senhor. Quando ela saiu com Samuel, Henrique permaneceu em silêncio por alguns segundos. Verônica tentou se aproximar. Amor, você não pode estar falando sério. Você sabe que eu amo esse menino. Foi então que, do corredor, surgiu novamente o faxineiro de uniforme azul. Ele parou ao lado da porta, imóvel, observando tudo com a cabeça baixa. Clara não sabia por quê, mas a presença dele a fazia sentir que algo muito maior estava acontecendo ali. Como se aquela noite fosse só a ponta de uma coisa enorme, escura, prestes a vir à tona. Henrique finalmente olhou para Verônica. E naquele olhar não havia amor. Nem dúvida. Havia cálculo. Talvez, ele disse devagar, esteja na hora de eu ver com mais cuidado quem realmente vive dentro da minha casa. Verônica recuou um passo. Foi um gesto mínimo. Mas Clara viu. O faxineiro também viu. E, naquele instante, sem entender ainda o tamanho da tempestade em que estava entrando, Clara sentiu uma certeza amarga atravessar seu peito. Aquilo tudo estava só começando. Clara não voltou para o salão naquela noite. Ficou parada no corredor por alguns segundos depois que a babá levou Samuel, como se o próprio corpo estivesse tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O silêncio que se seguiu ao choro da criança parecia ainda mais pesado do que o som em si. Era o tipo de silêncio que não acalma. Só anuncia que alguma coisa está errada demais para ser ignorada. Ela deu um passo para trás, depois outro. O instinto gritava para sair dali. Voltar para o lugar seguro onde ninguém a notava. Onde ela era só mais uma funcionária invisível carregando bandejas e limpando rastros de gente importante. Mas a imagem do menino encolhido no chão não saía da cabeça. Não era birra. Clara conhecia birra. Tinha cuidado de crianças desde os 15 anos, quando começou a trabalhar em casas de família na periferia. Criança faz escândalo, bate pé, grita por atenção. Mas o que ela viu ali não era isso. Era medo. Medo de verdade. E medo não nasce do nada. Ela virou no corredor e começou a andar de volta para a área de serviço, o coração ainda acelerado. Cada passo parecia pesado demais, como se estivesse carregando algo invisível nos ombros. Talvez estivesse mesmo. Quando entrou na cozinha, o ambiente era outro mundo. Panelas fervendo. Talheres batendo. Vozes cruzando o ar. O cheiro de comida sofisticada misturado ao suor de quem trabalhava sem parar. Ninguém ali parecia saber do que tinha acontecido no corredor. Ou talvez soubessem, mas preferiam não se meter. Dona Teresa, a chefe da cozinha, olhou para Clara de cima a baixo. Sumiu onde, menina? Clara engoliu seco. Fui só ali no corredor, ouvi um barulho. Barulho?
Teresa franziu a testa, mas não insistiu. Olha, presta atenção. Hoje não é dia de distração. Esse casamento vale mais que o salário de todo mundo aqui junto. Se der problema, a gente roda. Clara assentiu. Sempre assim. O erro nunca era de quem mandava. Sempre de quem precisava do emprego. Ela pegou um pano e começou a limpar a bancada, mas a mente estava longe. Cada vez que fechava os olhos, via Samuel agarrado ao carrinho, tremendo no escuro. E via o olhar de Verônica logo depois. Frio. Irritado. Como se o choro fosse um incômodo pessoal. Não era normal. E o pior era saber que, dentro daquela casa, talvez ninguém fosse fazer nada. Ou talvez já soubessem, e não fizessem mesmo assim. Foi quando sentiu alguém parar ao seu lado. Clara não precisou olhar para saber quem era. Você não devia ter dito aquilo na frente de todo mundo. A voz era baixa, controlada. Ela virou devagar. O faxineiro. O mesmo do corredor. O mesmo que ninguém parecia notar. De perto, ele parecia ainda mais comum. Macacão azul simples. Mãos levemente marcadas de trabalho. Olhos escondidos pela aba do boné. Mas havia algo ali. Algo que não encaixava. Eu não menti, Clara respondeu. Ele não rebateu de imediato. Apenas observou. Não mentir nem sempre é suficiente para sobreviver em lugares como esse. Clara apertou o pano nas mãos. E ficar quieta resolve o quê? O canto da boca dele se mexeu, quase um sorriso, mas sem humor. Resolve continuar empregado. Clara desviou o olhar. Tem gente que não pode se dar ao luxo de escolher. Silêncio. Pesado. E tem gente que paga caro por escolher, ele disse. Clara respirou fundo. Se fosse com você, se fosse seu filho ali dentro, você ia ficar quieto. Dessa vez, o homem ficou em silêncio por mais tempo. Quando respondeu, a voz saiu diferente. Mais baixa. Mais dura. Não. Clara ergueu os olhos para ele. Mas ele já tinha se afastado. Como se aquela resposta tivesse sido um erro. Como se tivesse revelado mais do que devia. Ela ficou olhando por alguns segundos, tentando entender. Não era normal um funcionário falar daquele jeito. Não era normal ele observar tanto. Nem aparecer sempre nos momentos certos. Mas antes que pudesse pensar mais, a porta da cozinha se abriu com força. Verônica entrou. O ambiente inteiro mudou. As conversas morreram. Os movimentos diminuíram. O ar ficou mais pesado. Ela caminhou devagar, os olhos passando por cada pessoa como se estivesse escolhendo quem esmagar primeiro. Parou diante de Clara. Você gosta de aparecer, não gosta? Clara sentiu o estômago afundar. Não, senhora. Engraçado, Verônica inclinou a cabeça levemente. Porque hoje você conseguiu. Algumas pessoas na cozinha abaixaram os olhos. Outras fingiram estar ocupadas. Ninguém falou nada. Eu vou te dar uma última chance, Verônica continuou, a voz suave demais. Você vai fazer o seu trabalho, vai ficar no seu lugar, e vai esquecer o que acha que viu. Entendeu? Clara sentiu o coração acelerar. Era ameaça. Disfarçada. Polida. Mas clara. Sim, senhora. Verônica se aproximou mais um pouco. Perto o suficiente para que só Clara ouvisse. Porque gente como você, desaparece fácil. Um arrepio percorreu a espinha de Clara. Não foi medo comum. Foi instinto. Instinto dizendo que aquilo não era exagero. Verônica se afastou como se nada tivesse acontecido. Sorriu para os outros. E saiu da cozinha. O barulho voltou aos poucos. Mas nada parecia normal. Clara ficou parada por alguns segundos. Depois voltou a limpar a bancada. As mãos tremiam. Mas não era só medo. Era outra coisa. Raiva. E uma sensação crescente de que, se ninguém fizesse nada, aquela história não ia terminar bem. No fundo da cozinha, encostado perto da porta de serviço, o faxineiro observava tudo em silêncio. E, pela primeira vez, Clara teve certeza de uma coisa. Ela não era a única que sabia que havia algo muito errado naquela casa. E, de algum jeito, aquilo ainda ia explodir. Na manhã seguinte, a mansão Monte Sereno parecia outra. A música suave voltará a tocar pelos corredores. Arranjos de flores frescas ocupavam cada canto. Funcionários corriam de um lado para o outro ajustando detalhes do casamento que aconteceria em menos de 48 horas. Para quem chegasse de fora, tudo parecia perfeito. Mas Clara sabia que não estava. Ela acordou antes das 5, como sempre fazia,
no pequeno quarto dos fundos que dividia com outra funcionária. Mal tinha dormido. Cada vez que fechava os olhos, ouvia novamente o choro de Samuel. Via o olhar dele. Sentia o peso da ameaça de Verônica. Gente como você desaparece fácil. Clara passou água no rosto e se olhou no espelho rachado. Ela já tinha visto esse tipo de mulher antes. Não com vestidos caros e salto alto, mas com a mesma essência. Gente que machuca em silêncio, que controla, que humilha sem deixar marcas visíveis. Gente que sabe exatamente até onde pode ir sem ser questionada. Mas ali era diferente. Porque havia uma criança no meio. E isso Clara não conseguia ignorar. Quando entrou na cozinha, o movimento já era intenso. Dona Teresa distribuía ordens sem parar, anotando listas, ajustando pratos, brigando com fornecedores pelo telefone. Clara, leva isso aqui para o corredor leste. Café do menino, disse, entregando uma bandeja simples. Clara congelou por um segundo. Corredor leste. O mesmo. Ela pegou a bandeja. Quem vai estar lá? A babá. E a senhora Verônica pediu para ninguém mais entrar. Só entrega e sai. Claro. Só entrega e sai. Era assim que funcionava. Você vê. Você escuta. Mas não se envolve. Clara assentiu e seguiu. O corredor parecia ainda mais frio à luz da manhã. A casa grande demais, silenciosa demais, limpa demais. Como se escondesse coisas por trás da beleza. Quando chegou perto do quarto, ouviu algo que fez seu passo parar. Não era choro. Era silêncio. Silêncio pesado. Ela bateu de leve na porta. Nada. Bateu de novo. A porta se abriu lentamente. A babá estava lá. Olhos inchados. Rosto pálido. Bom dia, Clara disse, tentando parecer normal. A mulher forçou um sorriso. Bom dia. Clara entrou e colocou a bandeja sobre a mesa. Samuel estava sentado na cama. Quieto. Quieto demais. O menino não olhava para nada específico. Apenas segurava o mesmo carrinho do dia anterior, girando a rodinha com o dedo, repetidamente, como se estivesse preso naquele movimento. Ele não falou nada desde ontem, a babá disse baixo. Clara sentiu um aperto no peito. Ele comeu? Quase nada. Silêncio. Clara queria fazer algo. Qualquer coisa. Mas sabia que não podia. Ou podia. Foi quando a porta abriu com força. Verônica. Ela entrou já sorrindo. Mas não era um sorriso de verdade. Era um aviso. Achei que tinha deixado claro que não queria visitas aqui. A babá se encolheu. Ela só trouxe o café, senhora. Verônica não tirou os olhos de Clara. Então entrega e sai. Clara assentiu. Mas antes de sair, olhou para Samuel. O menino levantou os olhos por um segundo. Só um. E naquele olhar havia um pedido. Silencioso. Mas claro. Clara saiu. Mas não saiu inteira. Algo tinha ficado ali. E aquilo começou a crescer dentro dela. No corredor, alguém estava encostado na parede. O faxineiro. De novo. Como se sempre estivesse um passo antes. Ele não está bem, Clara disse. O homem não respondeu de imediato. Você já sabia, ela completou. Silêncio. Há quanto tempo isso acontece? O homem respirou fundo. Tempo suficiente. Clara sentiu a raiva subir. E ninguém faz nada. Você acha que é tão simples assim? É uma criança. E ela vai ser a esposa do dono dessa casa. Clara travou. Era isso. O poder. Dinheiro. Nome. Tudo isso valia mais que uma criança. Então você vai continuar só olhando? Clara perguntou. Dessa vez, ele levantou a cabeça. E Clara viu os olhos dele de verdade. Não eram olhos de alguém indiferente. Eram olhos de alguém segurando algo. Algo grande. Algo perigoso. Não, ele disse. Clara franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Ele deu um passo mais perto. Baixou a voz. Eu precisava ter certeza. Certeza de quê? Antes que Clara pudesse perguntar, passos ecoaram pelo corredor. Verônica. Os dois se afastaram automaticamente. Como se nunca tivessem falado. Como se nada tivesse acontecido. Mas Clara sabia. Sabia que tinha. E sabia também que aquele homem não era só um faxineiro. Mais tarde, no meio da tarde, o caos começou. Veio rápido. Sem aviso. Sem preparação. Um grito atravessou a casa. Não era Verônica. Não era de funcionário. Era da babá. Clara correu. Outros correram também.
Quando chegaram ao quarto, a cena fez o mundo parar. Samuel estava no chão, tremendo, os olhos semiabertos, a respiração irregular. A babá chorava desesperada. Ele não acorda direito, ele não responde, ele não. Clara sentiu o sangue gelar. Chama o médico. Alguém já estava correndo. Verônica apareceu logo depois. Mas não parecia surpresa. Parecia irritada. De novo isso? Clara virou o rosto na direção dela. E naquele instante teve certeza. Aquilo não era acidente. O médico chegou rápido. Examinou. Testou. Cheirou o copo de leite ao lado da cama. Franziu a testa. Isso não está normal. Silêncio. Quem preparou isso? A babá respondeu, tremendo. Eu, como sempre. Alguém mexeu depois. Hesitação. Pequena. Mas suficiente. Todos olharam para Verônica. Ela não desviou. Você está insinuando alguma coisa? O médico não respondeu. Mas o olhar dele dizia tudo. Clara sentiu o coração bater forte. Muito forte. E então percebeu algo. No canto do quarto. Parado. Observando. O faxineiro. Mas dessa vez, algo estava diferente. Ele não parecia apenas observando. Parecia, esperando. Esperando o momento certo. Esperando a hora de agir. E Clara entendeu. Aquilo não ia parar ali. Aquilo estava prestes a explodir. Clara não conseguiu se mexer por alguns segundos. O quarto parecia menor. O ar mais pesado. O tempo mais lento. O som da respiração irregular de Samuel era o único que realmente importava, mas ao redor dele tudo continuava acontecendo rápido demais. O médico pediu espaço. A babá chorava. Funcionários se acumulavam na porta, tentando entender sem se envolver. E Verônica? Verônica estava calma. Calma demais. Afasta todo mundo daqui, o médico ordenou. Ele precisa de ar. Clara deu um passo para trás, mas não saiu. Não completamente. Ficou perto da porta, como se o próprio corpo recusasse abandonar aquela cena. Ele ingeriu alguma coisa, o médico disse baixo, mas firme. Isso não é só estresse. A frase caiu como um peso no ambiente. A babá levou a mão à boca. Mas eu fiz tudo como sempre, eu juro. Eu acredito em você, o médico respondeu. Mas alguém mexeu nisso depois. Silêncio. Todos sabiam. Ninguém dizia. Verônica cruzou os braços, irritada. Isso é um absurdo. O médico a ignorou. Preciso levar ele agora. Hospital. Henrique ainda não tinha chegado. E isso fez Clara sentir um aperto ainda maior. Porque, naquele momento, Samuel estava completamente vulnerável. E a única pessoa que parecia não se importar, estava ali dentro. O médico pegou o menino com cuidado. A babá foi atrás. Outros começaram a se dispersar. Clara ficou. E Verônica também. As duas sozinhas no quarto por alguns segundos. O suficiente. Verônica virou lentamente o rosto para Clara. O sorriso não existia mais. Só o ódio. Você não aprende, não é? Clara engoliu seco. Mas não respondeu. Eu te avisei. Um passo. Depois outro. Verônica se aproximou. Se você continuar se metendo, vai ser pior. Clara sentiu o medo subir. Mas algo dentro dela já tinha passado do ponto. Ele podia ter morrido. A frase saiu sem pedir permissão. Verônica parou. Os olhos estreitaram. Cuidado com o que você insinua. Eu não estou insinuando. Silêncio. Pesado. Denso. Perigoso. Por um segundo, Clara achou que seria demitida ali mesmo. Ou pior. Mas então a porta se abriu. Henrique entrou. O rosto tenso. Os olhos procurando. Cadê ele? O médico levou. Clara respondeu antes de pensar. Henrique olhou para ela. E foi nesse olhar que algo mudou. Ele não viu uma funcionária. Ele viu alguém que estava lá. Alguém que sabia. Você vem comigo, ele disse. Não foi pergunta. Foi decisão. Clara ficou parada. Senhor, eu. Agora. Ela assentiu. Saiu com ele. E não olhou para trás. Mas sentiu. Sentiu o olhar de Verônica queimando suas costas. No carro, o silêncio era quase insuportável. Henrique dirigia rápido. A mão firme no volante. Mas os olhos carregavam algo que Clara reconheceu. Culpa. Isso já aconteceu antes? A pergunta veio de repente. Clara hesitou. Podia mentir.
Era mais seguro. Mas olhou para frente. E decidiu. Ele tem medo dela. Henrique apertou o volante. Mais forte. Você tem certeza do que está dizendo? Eu não diria se não tivesse. Silêncio. Mais pesado ainda. E você, viu alguma coisa? Clara respirou fundo. Eu ouvi. Henrique virou o rosto rapidamente. Ouvi o menino dizendo que ela trancou ele no escuro. A respiração de Henrique mudou. Mas ele não falou nada. E aquilo dizia tudo. No hospital, tudo aconteceu rápido. Samuel foi levado. Exames. Soro. Monitoramento. Clara ficou sentada na cadeira dura do corredor, as mãos entrelaçadas, tentando controlar a ansiedade. Henrique andava de um lado para o outro. Sem parar. Sem conseguir ficar parado. Pela primeira vez, ele parecia perdido. Não o milionário. Não o dono de tudo. Só um pai. E isso, mudou tudo. Se alguma coisa acontecer com ele. Ele não terminou a frase. Mas não precisava. Clara levantou. Não vai acontecer. Henrique olhou para ela. Você não pode garantir isso. Não, ela respondeu. Mas eu posso te ajudar a impedir. Silêncio. Ele observou ela por alguns segundos. Como se estivesse decidindo algo. Algo importante. Algo sem volta. Eu preciso saber a verdade. Clara assentiu. Então escuta. Ela contou tudo. O choro. A ameaça. O comportamento. O medo do menino. Cada detalhe. Sem exagero. Sem medo. Quando terminou, Henrique não falou nada por alguns segundos. Mas quando falou, a voz estava diferente. Fria. Controlada. Decidida. Ela não sabe que eu sei. Clara franziu a testa. E isso é uma vantagem. Ela entendeu. Na hora. Você vai deixar ela continuar? Eu vou deixar ela se mostrar. Clara sentiu um arrepio. Isso é perigoso. Eu sei. Ele deu um passo mais perto. Mas agora eu tenho você. Clara travou. Eu? Você é a única pessoa que não tem nada a ganhar mentindo. Silêncio. E a única que teve coragem de falar. Ele tirou algo do bolso. Um pequeno dispositivo. Câmera. Clara regalou os olhos. Quero que você fique perto. E se ela descobrir? Henrique olhou firme. Ela não pode descobrir. Clara sentiu o peso daquilo cair sobre ela. Não era mais só sobre observar. Era sobre agir. Era sobre entrar de vez no perigo. Mas então lembrou de Samuel. Do olhar. Do medo. E entendeu. Já estava dentro. Eu faço. Henrique assentiu. E naquele momento, algo foi definido. Não com palavras. Mas com decisão. Eles não estavam mais reagindo. Agora, eles estavam preparando o golpe. E Verônica ainda achava que estava no controle. O dia do casamento amanheceu claro demais para uma casa cheia de segredos. A mansão Monte Sereno estava impecável. Jardins perfeitamente alinhados, flores importadas decorando cada canto, mesas montadas com precisão milimétrica. Funcionários corriam silenciosamente, ajustando os últimos detalhes como se tudo ali fosse apenas mais um evento de luxo. Mas não era. Era o fim de alguma coisa. E o começo de outra. Clara acordou antes do sol, mas dessa vez não foi o cansaço que a tirou da cama. Foi a consciência de que aquele dia decidiria tudo. Ela vestiu o uniforme com mãos firmes, prendeu o cabelo como sempre, mas por dentro não era mais a mesma. Não era mais a funcionária invisível que aceitava ordens em silêncio. Não era mais a menina que apenas sobrevivia. Agora ela sabia. E saber muda tudo. Quando saiu do quarto, encontrou Henrique no corredor. Sem terno. Sem aparência de empresário. Sem máscara. Só um homem. E, pela primeira vez, totalmente consciente da verdade. Hoje ela cai, ele disse baixo. Clara assentiu. E se der errado? Henrique olhou direto nos olhos dela. Não vai. Mas o silêncio depois disse outra coisa. Dizia que podia. E que o risco era real. O salão principal começou a encher por volta das 10. Convidados importantes. Empresários. Políticos. Gente que sorria para fotos enquanto escondia interesses por trás dos olhos. Música suave. Taças sendo erguidas. Risos calculados. Verônica desceu a escadaria como se fosse dona do mundo. Vestido branco impecável. Maquiagem perfeita. Sorriso ensaiado. Nenhum sinal de culpa.
Nenhum sinal de medo. Porque ela ainda acreditava. Acreditava que tinha vencido. Clara observava de longe. A câmera pequena escondida no uniforme parecia pesar mais do que devia. Cada passo que dava, cada movimento, cada respiração, tudo parecia mais alto. Mas ninguém olhava para ela. Como sempre. E era exatamente isso que fazia o plano funcionar. Henrique estava no centro do salão. Recebendo cumprimentos. Sorrindo. Atuando. Mas Clara via. Via a tensão nos ombros. Via o controle forçado. Via o momento chegando. O casamento não chegou a começar. Henrique levantou a mão. E o salão foi silenciando aos poucos. Antes da cerimônia, ele disse, a voz firme ecoando pelo espaço, eu preciso dizer algumas coisas. Verônica virou para ele. Ainda sorrindo. Mas os olhos já desconfiavam. Amor, isso pode esperar. Não pode. Silêncio total. Todos atentos. Henrique respirou fundo. E então? Eu não posso me casar com você. O ar pareceu desaparecer. Verônica congelou. Os convidados se entreolharam. E Clara sentiu o coração bater forte. Muito forte. Henrique, isso não tem graça, Verônica disse, ainda tentando manter o controle. Mas a voz já não era a mesma. Não é uma piada. Ele deu um passo à frente. Eu descobri quem você realmente é. O sorriso dela quebrou. Pequeno. Mas definitivo. Você está nervoso. A gente conversa depois. Eu vi você. Silêncio. Vi o que você fez com o meu filho. O salão inteiro parou. Verônica tentou rir. Mas não conseguiu. Você está me acusando de que exatamente? Henrique tirou o celular do bolso. Disso. O áudio começou. A voz dela. Clara reconheceu na hora. Fria. Calculada. Eu joguei a culpa na funcionária, foi fácil. O salão explodiu em murmúrios. Verônica empalideceu. Isso é falso. E disso. O vídeo apareceu. Ela. No quarto. A seriga. A mamadeira. Sem hesitação. Sem dúvida. Sem erro. Agora não havia como negar. Verônica deu um passo para trás. Depois outro. Os olhos procurando saída. Mas não havia. Henrique, eu posso explicar. Explica para eles. A porta principal se abriu. Polícia. 2 oficiais entraram. Firmes. Diretos. Verônica Ferraz, um deles disse. Você está presa por tentativa de envenenamento, manipulação e falsificação. O salão virou caos. Alguns gravando. Outros chocados. Outros apenas assistindo. Mas ninguém defendendo. Verônica gritou. Se debateu. Apontou. Foi ela. Foi a funcionária. Ela armou tudo. Mas ninguém acreditou. Porque agora, a verdade estava exposta. E a máscara? Destruída. Clara não se moveu. Ficou ali. Assistindo. Não com alegria. Mas com alívio. Porque finalmente, alguém tinha feito alguma coisa. Verônica foi levada. O vestido branco arrastando pelo chão. Manchado. Não de sujeira. Mas de verdade. O salão esvaziou aos poucos. A festa acabou antes de começar. E pela primeira vez, a casa parecia respirar. Horas depois, no hospital, Samuel estava estável. Dormindo. Seguro. Henrique estava ao lado da cama. Em silêncio. Clara parou na porta. Observando. Você salvou ele, Henrique disse sem olhar para trás. Clara negou. Você salvou. Ele virou. Eu só vi. Você teve coragem. Silêncio. Eu devia ter visto antes. Clara se aproximou. Mas viu agora. Henrique assentiu. E isso bastava. Dias depois, a casa mudou. Não nos móveis. Nem nas paredes. Mas no clima. No ar. Na forma como as coisas aconteciam. Samuel começou a sorrir mais. A falar mais. A viver mais. E Clara? Clara já não era invisível. Não era só funcionária. Era parte da história. Parte da mudança. Uma noite, na varanda, Henrique se aproximou. Você podia ter ido embora. Clara olhou para o jardim. Podia. Mas ficou. Ela sorriu de leve. Alguém precisava ficar. Silêncio. Calmo. Diferente de tudo antes. E agora? Ele perguntou. Clara respirou fundo. Agora, a gente faz o certo continuar. Henrique assentiu.
E pela primeira vez, não como milionário, não como dono, mas como homem, ele entendeu. Algumas pessoas entram na nossa vida para testar, outras, para salvar. E às vezes, a diferença entre uma e outra é tudo. Fim.